Olá, Elisângela, boa noite, Keilane. Sejam todos bem-vindos. Eu acabei de entrar, tive aqui uns probleminhas técnicos e me atrasei um pouquinho. Estão me ouvindo bem? O som tá bom? O som tá bom? Boa noite. Aproveita para convidar os amigos que estiverem online para participar dessa live. Eu acho que ela vai ser bem interessante. O tema é um tema... Oi, Denise, boa noite. É um tema que merece uma atenção especial. Eu hoje estou levando uma surra aqui do celular, gente. Tentar encontrar uma posição boa aqui. Tá ficando tortinho. Acho que agora vai. Muito bem, Márcia, bem-vinda. Bem-vinda a todos. Para quem não me conhece, eu sou Esther Shapiro, eu sou psicopedagoga. E todo mês de setembro eu gosto muito de falar sobre esse tema, né? Setembro é o mês de prevenção ao suicídio. E a depressão é um dos motivos do suicídio. Então é muito importante que a gente, primeiramente, identifique, saiba, né, o que ela representa para poder tratar e não deixar ela crescer. Sejam todos, mais uma vez, gente, muito bem-vindos. Eu peço que vocês convidem os amigos para participar. Tem uma gaivotinha, né, aí que dá para chamar quem está online. Ó, eu vou chamar aqui algumas pessoas que estão online para participar também, porque é uma oportunidade para a gente bater um papo. Não tem muita gente online aqui, não. Trocar uma ideia. Vocês fiquem super à vontade para perguntar, tá bom? Eu estou aqui para responder tudo que for perguntado, tudo que tiver de acordo com o meu conhecimento. Então, como eu estava dizendo a vocês, eu sou psicopedagoga. A minha área de formação é a pedagogia. A psicopedagogia vem com um complemento. E eu falo sobre depressão porque uma criança ou um adolescente deprimido não aprende. Então, é um problema que a gente precisa saber identificar. E não é muito fácil nem simples identificar a questão da depressão. O fato é que ela acontece, e acontece mesmo até na infância, para espanto de muitos. Como pode? Crianças deprimidas, sim, acontece. E cada vez mais, né, gente? A gente está vivendo aí num momento de isolamento social, essas crianças estão sem rotina, estão sem escolas, os pais em home office muitas vezes não têm atenção, não conseguem dar atenção suficiente, ficam exaustos, né? Todos saíram da rotina por conta disso, estão longe da família, dos avós, dos amigos da escola, sem muitas relações sociais e o pior, todos conectados o dia inteiro. Eu hoje até compartilhei um artigo que falava muito sobre essa questão do tempo online, né? Do tempo da criança na tela. Então, bastante interessante, até 2 anos de idade recomenda-se que a criança não tenha nenhum contato com a tela e depois de forma moderada. Entre os 7 e os 10 anos, no máximo 3 horas por dia. O que, de fato, com todo esse período, com toda essa questão que a gente está vivendo, a escola tem sido online, o contato com a família tem sido online, o contato com os colegas tem sido online, a diversão através dos jogos tem sido online, as crianças estão passando o dia inteiro na tela. E é até uma forma dos pais também, né, terem um pouco de descanso, porque como entreter, como fazer com que a criança tenha atividade o dia inteiro. É muito difícil, né? É muito complicado. Então, é um período de não se cobrar tanto
Mas ficar atenta à qualidade da atenção que você dá. Como sempre, né, na vida a gente tem que ter equilíbrio. Então, assim, pode ser que você tenha suas ocupações, esteja ocupado nas suas funções, mas o tempo que você determinar que vai ficar com seu filho é um tempo que você tem que dar a ele com qualidade. Então, brincar, conversar, procurar escutar o que ele aprendeu, o que ele está sentindo, se preocupar com as emoções, fazer com que ele verbalize os sentimentos e as sensações que eles têm. Se forem muito pequenos, é muito difícil de conseguir verbalizar e identificar o que está sentindo. Uma criança, se você perguntar para ela, você sabe o que é raiva? Ela muitas vezes não sabe o que é raiva, o que é tristeza, o que é alegria. São palavras, o que é saudade. São palavras muito abstratas, né? Que mesmo para a gente é difícil da gente significar isso, da gente racionalizar essas emoções que se tornam sentimentos, né? E que se potencializam dentro da gente, fazendo que a gente mude nosso comportamento por conta deles. Imagina com as crianças, né? Que ainda estão se descobrindo, que ainda estão se percebendo, ainda estão se inserindo no mundo a partir das experiências que elas estão tendo. Então, assim, eu acho que o momento é muito oportuno para a gente fazer um alerta para falar de depressão infantil e na adolescência. Os adolescentes eu tenho muita pena. É um outro grupo que sofreu demais com essa questão do isolamento, né? É uma época da vida que a gente está em contato com os amigos, tem as paqueras, tem as novidades, tem tanta coisa, tem o mundo inteiro para a gente conhecer e a gente está dentro de casa, muitas vezes atrás de uma tela. Então, assim, pais, observem, né? Observem, em primeiro lugar, qual o conteúdo que ele está vendo na tela, o que ele está fazendo. O ideal é que ele consiga administrar o tempo de estudo, o tempo de entretenimento, o tempo de conversar. É muito importante que você supervisione quais os sites que ele está entrando, os filmes que ele está vendo, as pessoas com quem ele está falando. E essa monitoria, assim, parece que é um grande desafio. Tá? É um grande desafio. Existem aplicativos que você instala no celular que proíbem que ele navegue por sites adultos, por exemplo, mas isso não garante dele ser abordado por alguém, né, conversar com alguém, ou mesmo passar o dia inteiro jogando jogos, às vezes que são agressivos e que acabam sendo um pouco perigosas para a saúde mental. Então é esse o nosso tema de hoje, é falar da saúde mental, né, que está também relacionada à nossa saúde física, porque quando a gente está em movimento, quando a gente está fazendo atividade física, a gente está liberando hormônios que nos deixam mais felizes, que nos deixam mais alegres e satisfeitos e capazes da gente se sentir produtivos, né? Então, como a gente está muito sedentário, parado, em casa, muita gente sem possibilidade de crianças, dependendo de onde moram, de correr, de brincar livremente, né, de liberar esses hormônios, é possível que aconteça um processo orgânico depressivo. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. A depressão, ela não está diretamente ligada somente a questões emocionais ou algum tipo de trauma ou frustração. Questões biológicas, orgânicas podem interferir. Então, assim, nesse caso, né, a falta de exercício físico, às vezes a criança está adoentada, está com uma gripe, quando a gente fica gripado, eu sou muito assim, né, eu deprimo neste momento, mas aí eu estou deprimida por conta de um problema de saúde. Quando eu percebo que eu não estou com o meu corpo em condições de produzir, de fazer o que eu quero, sair, me divertir, e que eu estou me sentindo mal, isso me deixa deprimida, né?
Ele mexe mesmo, aí sim, é um processo contrário. Aí ele mexe com a minha emoção, com o meu emocional e me deixa com uma tristeza. Mas nesse caso, a tristeza, ela é uma tristeza que tem um motivo. Estou doente, eu estou com uma gripe, eu estou passando mal. Ela tem um porquê de estar acontecendo. A depressão, ela é silenciosa, a gente não identifica, é uma tristeza sem motivo. Porque quando há motivo, é tristeza. Quando não há, que é o problema. E o pior, gente, a depressão deve se tornar a doença mais comum nos próximos 15 anos, né? Porque a previsão era para 20 anos, mas depois dessa pandemia mundial, e hoje são 17 milhões de brasileiros com esse transtorno, sabe? É muita coisa. E o que é a depressão? Tá? Existe o DSM, que é um manual de saúde mental. O mais atualizado é o 5. Tem o CID-10 também, mas eu prefiro o DSM porque ele descreve a patologia de uma forma mais bem elaborada, ele sugere tratamento, então é um manual mais elaborado, tá? Ele traz também dados estatísticos. Então ele diz o seguinte, é considerado, né, um transtorno quando o caso da depressão ela é considerada maior, grave, tá? E ela pode surgir em qualquer idade. Ela aumenta com a puberdade, por isso que a gente precisa ter muita atenção com os adolescentes ou quem está entrando na adolescência. E ela é hoje já a maior causa de adoecimento e invalidez de adolescentes, segundo a OMS. Então, assim, a gente tem aí uns números para vocês terem noção das taxas de incidência que eu acho que vale a pena da gente comentar, porque são alarmantes, a gente não faz ideia se a gente não tiver esses números para ver. 0,9% em crianças em idade pré-escolar, ou seja, quase 1% em 100 crianças, pode ter depressão. Em crianças em idade escolar, é 1,9, ou seja, 2 em 100. E em adolescente, 4,7, vamos colocar que podem ser 5 em 100 a probabilidade. Tá? A relação normalmente está de 2 para 1 entre homens e mulheres. Normalmente as mulheres são mais atingidas. Creio eu, ouso dizer, que as mulheres têm uma relação hormonal muito direta com a depressão. E a puberdade, né, o momento de liberação de hormônios, tanto para os meninos como para as meninas, mas nas meninas é dessa forma cíclica, né, mensal, e esses altos níveis e baixos níveis de hormônio durante o ciclo, ele tende a ser um fator orgânico que influencia, né, as mulheres terem um maior índice de depressão. E, inclusive, né, nos períodos pré-menstruais, aquela questão do humor da mulher e tudo, ele é provocado pelos hormônios. E há casos assim gravíssimos das tensões pré-menstruais, onde entra o protocolo de medicação psiquiátrica para controle. E a questão ela é alterada pelo hormônio. É uma questão muito biológica, eu não tenho tanta propriedade para falar sobre o assunto. Na verdade, eu até busco quem tem, porque os próprios psiquiatras podem entender muito, mas eles não têm a habilidade de falar, né? Como a gente que é da área de educação, o professor está sempre falando, procurando entender e trazer de uma forma mais didática. Porque o que faz sentido, o que a gente entende, compreende, fica muito mais fácil da gente se relacionar, né? Então, o meu papel aqui é trazer essa informação para conscientizar as pessoas e que a partir da conscientização as pessoas possam ficar mais atentas, né, nos seus filhos, nas suas próprias questões e entender a melhor forma de tratamento.
Então, o que acontece? Também tem uma outra questão. Nem sempre as queixas das pessoas com o transtorno de depressão maior são emocionais, não. Ah, tô triste. Muitas vezes são físicos, dor de cabeça, dor no estômago, tô passando mal. E criança na pré-escola, quem trabalha com pré-escola sabe muito bem que tem criança que passa mal todo dia. Todo dia ela tem uma dor. E aí a gente tem que observar, procurar saber o que é, porque pode sim ter alguma questão envolvendo, né, questões emocionais que podem também desencadear. É porque eu quero deixar claro o seguinte, claro que as questões emocionais, elas podem desencadear a depressão, mas não são só elas, e não é só por conta delas. O nosso físico está ligado ao emocional, o nosso emocional está ligado ao físico. Então, quando a gente tem algum problema físico, a gente também provoca emoções ruins no nosso pensamento, e essa falha de pensamento, essas sensações desagradáveis que o corpo sente, elas são a depressão. Então, é muito difícil, é muito delicado conceituar, mas a gente tem que ficar muito atento para prevenir. Porque só 10% dos pacientes com depressão recebem o tratamento adequado para ela. As pessoas têm muito preconceito, muitos mitos, acreditam que é besteira, que é bobagem, que é fraqueza. Aliás, hoje eu recebi um vídeo lindo, 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 que depois eu vou postar no meu canal do Instagram, aqui no Da Central. Não sei se eu tenho permissão, mas de umas criancinhas falando do Setembro Amarelo, e são muito fofas, crianças fofas falando de um tema tão sério, né? Porque as pessoas têm mania de banalizar, e é muito sério, porque essa questão da depressão maior, ela é comum surgir tendências suicidas. Em cada 100 pessoas com depressão, 15 decidem dar fim à própria vida. Portanto, suicídio não tem remédio, mas a depressão tem. E o suicídio no Brasil, gente, pasmem, é a segunda maior causa de morte entre jovens de 15 a 29 anos. Só perde para acidente, bala perdida, né, assim, acidente de carro, mas fora essa questão assim, de acidente, doença, o suicídio é a segunda maior causa de morte. E isso vem nos preocupando muito, né? Por isso um mês inteiro dedicado à prevenção. E cada vez chega mais perto da gente, cada vez a gente lembra que tem um caso de alguém próximo que perdeu um adolescente para o suicídio, para a depressão. Muitas vezes a depressão ela está associada também a outros tipos de doença, tá? Então a gente fica muito preocupado para identificar a depressão, e depois a gente vai ter que buscar qual a causa dessa depressão. Se a gente conseguir atuar na causa, a gente minimiza ela. E isso é feito com bons profissionais, com profissionais capacitados e um olhar um pouco multidisciplinar, né? É o médico, é o psiquiatra, é o psicólogo, né? E pessoas assim que saibam, que tenham experiência para trabalhar com esse tipo de questão. Bom, o Brasil ele ocupa a 8ª posição, tá? na incidência de suicídio. E o aumento tem sido registrado em todas as faixas etárias. O alarmante é que de 9 em cada 10 casos, eles poderiam ter sido evitados. Então, a gente percebe que há uma necessidade muito grande de prevenção, né? E ano passado, nós da Central dos Professores publicamos posts com um tema o mês de setembro inteiro. Esse mês eu preferi começar com uma palestra e aqui nessa live, chamando a atenção de vocês e da gente aqui, quem estiver aqui no grupo, pensar junto, sim, em defender essa causa, em levar esclarecimento para mais pessoas. Eu vou deixar o vídeo gravado, sempre fica no meu canal do YouTube,
e divulgar para o maior número de pessoas possíveis, porque é muito importante essa conscientização. Então vamos falar da depressão, vamos falar do que é mito e do que é verdade, tá? Depressão não é uma doença médica, isso é mito. A depressão é uma doença e tem cura se ela for tratada adequadamente. Não tem cura, é mito. A gente pode tratar e pode ter grandes ganhos, uma melhor qualidade de vida e pode ter recaída, você pode ter uma predisposição, mas dá para você tratar e viver sem a depressão. Estar deprimido e estar triste são as mesmas coisas? Mito, não é. Tristeza tem um motivo, depressão não. A depressão ela deve ser levada a sério, verdade. Quem tem depressão é fraco? Não tem essa. A gente não tem controle, é como batimento cardíaco, é como a respiração, a gente não controla. E a depressão acontece da mesma forma, são sintomas completamente incontrolados, instintivo, nem instintivo, né? Que a gente não tem controle, me fugiu a palavra agora, mas é como um batimento cardíaco, né? Involuntário, veio a palavra. E, gente, se vocês tiverem dúvida, perguntem, entendeu? Chamem aí os amigos para participarem. Eu falo pra caramba, mas pode me interromper. Se tiver pergunta, eu vou responder. Para quem eu não cumprimentei, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Então, olha só, quem tem depressão não é fraco nada, tá? A depressão não vai embora sem tratamento, é um mito achar que a depressão vai embora com tratamento, que a depressão faz parte do envelhecimento, não. Eu conheço vários velhinhos muito felizes. Minha avó viveu até 96 anos e era muito feliz. Pode sim acarretar, tá? Não é um mito por completo, pode, a pessoa começa a perceber que ela está mais fragilizada, que ela não tem as competências que ela tinha antes, ela já não anda tão bem, ela já não consegue limpar a casa, ela já não consegue cozinhar. Isso vai gerando um estado emocional também debilitado e vai tendendo a uma depressão. É muito difícil a gente lidar com incapacitação, né? Então, mas existem formas da gente tratar para melhorar e ter uma melhor qualidade de vida, inclusive nos idosos. Então, a gente precisa estar também ligado, né? E dar muita atenção aos idosos, é importante, muito carinho, muito afeto, acolher, porque eles estão realmente passando por questões muito difíceis por conta das limitações que o corpo impõe na idade, né? E só quem viver verá, né? É o que nos espera. Vamos tentar ter muita saúde agora para chegar lá bem e forte para suportar o tranco, porque faz parte mesmo da vida envelhecer. Outro mito que afeta as mulheres, não. A incidência maior é em mulheres, mas também afeta aos homens, tá? Não afeta crianças e adolescentes, aí é o maior erro. Afeta sim crianças, eu sempre falo. O número, lembra quando a gente começou a falar de incidência em 1 em 100, num grupo de 100, uma criança na pré-escola, mas é estatisticamente correto isso que eu estou falando. Então, é possível que você, numa escola de educação infantil, você tenha 1 ou 2 casos, dependendo da quantidade de alunos, tá? Então, ficar atento, porque pode acontecer sim. E em adolescência é muito comum, justamente pelo período da puberdade. E por isso, tantos casos de suicídio na adolescência, né? E somado a esse turbilhão hormonal e todas as pressões que o meio exerce sobre adolescentes, e o desenvolvimento do seu cérebro, que ainda não está preparado para lidar com todas essas questões, ele acaba chegando num nível muito alto de depressão e cometendo suicídio. Gente, para e pensa, para uma pessoa chegar nesse nível, é porque a vida não faz o menor sentido, né? É porque todas as outras formas de prazer, de saúde, de bem-estar, de alegria, de felicidade, de amor,
tudo já se foi, já não é válido. O mal-estar é tão grande, a dor interna, a dor emocional, ela é tão grande que ela tem força para fazer com que a pessoa tire a própria vida. É muito duro falar sobre isso, é muito pesado, mas eu tenho obrigação, como educadora dentro de escolas, lidando com adolescentes e crianças, alertar a população sobre essa questão que está sendo cada vez mais grave, volto a dizer, cada vez mais grave. Ainda é mito, se alguém da sua família sofrer depressão, você também sofrerá? Isso é mito, não é genético não. Pode haver uma predisposição e o que há também é de você estar perto sempre de uma pessoa mal-humorada, reclamando, chateada, e aí você também acabe tendo esses sintomas de chateação, perturbação. E sobre a psicologia positiva, que vem na contramão disso tudo que eu estou falando, porque é uma psicologia que trata justamente da não patologia, né? Ela estuda o que faz as pessoas, assim, sãs, serem mais felizes. Uma das maneiras da gente, que todo mundo quer saber, né? Como é que eu fico feliz? Como é que eu fico feliz no meu dia a dia? Um dos pontos mais importantes são os relacionamentos que a gente tem. Relacionamentos com nossa família, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos namorados, cônjuges, colegas de trabalho, chefe. Porque quando a gente está mal numa dessas áreas, a gente não fica bem. Pensa só se o que eu estou falando não faz sentido. A gente não fica bem se a gente tem um problema com o pai ou com a mãe, se a gente tem problema com o irmão, se a gente tem problema com um desafeto na escola, se a gente sofre de bullying, se a gente não se sente querido, pertencente àquele lugar. Então, assim, relacionamentos bons garantem maior índice de felicidade. Então, nessa questão comportamental, vale a pena a gente chamar atenção para isso. Mas a depressão, ela não só depende disso, porque, como eu já falei, ela é desencadeada por diversos fatores, tá? A causa, ela ainda é desconhecida, mas são fatores psicossociais, que aí vem de acordo com o que eu estou falando, dessa questão dos relacionamentos, questões químicas, físicas e biológicas, ou seja, questões orgânicas. O nosso cérebro produz hormônios que nos deixam mais felizes. E se ele não tiver com uma produção normal, por exemplo, por alguma insuficiência de alguma substância no nosso sangue, por exemplo, a gente pode vir a ter depressão. A anemia, por exemplo. A anemia é a falta do ferro, né? A importância do ferro no nosso sangue, nosso organismo é fundamental. Ele leva as moléculas de oxigênio por todo o nosso organismo, inclusive para o nosso cérebro. Se o nosso cérebro não estiver bem oxigenado e não estiver dando vazão para essa questão toda desses hormônios da felicidade, eles não vão funcionar como deveriam e isso pode levar a uma depressão. E aí, enfim, se isso acontece com anemia, eu não sou médica, né? Mas isso pode acontecer também com outras doenças de ordem biológica, de ordem física, né? Agora eu fiquei sabendo que tem um tratamento para depressão à base de ácido fólico, está ligada ao ferro, né? Mas são altas dosagens que para fazer com que esses receptores, né, eles funcionem melhor e gerem uma sensação de bem-estar, para que a pessoa não se sinta deprimida. Então, gente, muita atenção, porque a depressão não tem nada a ver com mal-estar e com má vontade, tá? Então, a gente, para olhar a criança e o adolescente, vamos pensar aqui, o que é tristeza? Eu vou falar o que é tristeza e vou falar paralelamente do que é depressão, tá? A tristeza, ela tem um motivo justificável. Eu tô triste porque eu não consegui o que eu queria, ou porque eu briguei com um amigo, ou porque tá chovendo e eu queria a praia, enfim, eu tô triste. A depressão não existe um fator externo para justificar. A tristeza, ela é passageira, você fica triste no momento,
e ela vai embora. A depressão não, você fica um tempo com aquele sentimento de mal-estar, de tristeza, de melancolia, de angústia, de tensão, tudo isso. Você não tem fator externo? Por que você está sentindo isso? A tristeza, ela não altera o sono, nem o apetite, nem provoca sintomas. A não ser que seja uma tristeza muito forte, um luto, né, a perda de algum ente querido. É claro que você vai ficar muito triste e vai perder um pouquinho, sim, do apetite, da vontade, né, de fazer as coisas. É normal, mas é por um tempo. É um luto que precisa acontecer e depois ele passa. E na depressão, não. Os sintomas físicos, eles acontecem além de uma tristeza profunda, tá? A pessoa perde total interesse por atividades e fica com a energia diminuída. Essa energia diminuída, gente, é a falta do desejo. E é o desejo que pulsa a vida. Se você não tem desejo de fazer as coisas que você gosta, de comer um alimento que você gosta, de estar perto da pessoa que você gosta, de ir no lugar que você goste, tem alguma coisa estranha. Então, assim, observa o seu filho, observa a criança, o adolescente, porque se ele começar a não gostar de fazer as coisas que ele tinha prazer antes, é um sinal muito, muito forte, tá? Que a tristeza, ela também não afeta a performance nos estudos e nas atividades em geral da criança e do adolescente. Já a depressão, ela afeta os estudos, ela afeta todas as atividades, né? Uma outra característica da depressão é a baixa autoestima e sensação de culpa. Esse sentimento está sempre aliado e ele se retroalimenta a essa sensação de mal-estar e de tristeza, entende? É uma carga emocional muito forte, muito pesada e ela fica ali, né, naquele ciclo vicioso. A tristeza, ela também não vai afetar nas relações interpessoais. A depressão, ela afeta as relações interpessoais e ela também traz pensamentos suicidas, que na tristeza não acontece. Então, os sintomas, assim, para resumir para vocês, tá? Na criança, no adolescente e no adulto, né? Porque a gente, nossa, eu tô passando por tanta coisa, a fase está tão difícil, será que eu tô deprimido? Quem é que não se perguntou isso, né? E é normal. Agora, a gente está muito mexido por questões externas. A gente tem que ver como é que o nosso corpo está elaborando isso tudo e está lidando com isso tudo. Às vezes, nosso corpo adoece, né? Nossa mente adoece e a gente está deprimido realmente. Existem 3 níveis de depressão, né? A leve, a moderada e a maior. A gente aqui está cuidando para não chegar na maior, né? Não deixar entrar nela, que ela é um caso mais grave, né? Precisa de um plano de ataque para que ela não se torne muito grave e não venha desencadear também outros problemas e outros transtornos, tanto na saúde física como na mental. Então, muita atenção. Piora no rendimento escolar, falta de interesse, falta de prazer nas coisas que se tinha prazer antes, diminuição de apetite, não querer comer, tristeza, irritabilidade, cansaço constante, só querer ficar deitado, ficar na cama, isolamento da família, não quero falar com ninguém, não quero ver ninguém, não me incomode. Automutilação, gente, isso virou assim uma febre nos últimos anos dentro das escolas. Agora, observem em casa, é muito mais comum do que a gente imagina. Adolescentes todos cortados, assim, olha, deixa eu tentar mostrar para vocês. Tá de blusa de manga comprida, levanta a manga para olhar o antebraço, porque eles pegam gilete, pegam lápis e se cortam todos por aqui. E aí, para esconder, usam casacos, blusa de manga comprida e fica assim. Então, em escola mesmo, mó calor, aluno de casaco, de moletom, ai, vamos tirar esse casaco, arregaça essas mangas aí, eu quero ver esses braços, quero ver se tá bonito, isso aqui. E, enfim, pra gente dar uma checada e ver se não tem nada de estranho acontecendo. Mas, Esther, como assim? Por que acontece isso? Porque essa dor emocional, ela é mais forte que a dor física. Então, eles partem para
essa automutilação numa tentativa de aliviar aquela dor interna. Então é horrível, é muito sério, é um estado grave da depressão e precisa ser cuidado. E cuidado por médico, não tem outro profissional. A gente vai falar isso mais à frente um pouquinho. Falhas na memória, falta de concentração, falta de autoestima, sentimento de inutilidade, insônia e excesso de sono. A criança ou o adolescente só querem dormir, ficar na cama, só ficar deitado, ganho ou perda de peso. Esses todos são sintomas, tá? Que você pode observar se estiver acontecendo pelo menos 5 sintomas, né? Vale a pena dar uma checada junto ao pediatra ou ao médico, né? Para saber se é o caso de fazer uma intervenção mesmo, né? Com uma medicação ou com uma terapia, alguma coisa que o médico vai avaliar o que é melhor. Bom, os sintomas físicos que acontecem por conta da depressão. Gente, o corpo sente, né? Agora a gente tem um monte de especialidade médica, né? Ginecologia, oftalmologia, ortopedia, tantas outras, né? Pneumologia, mas o corpo e a mente, o psiquiatra, o neuro, e o corpo é um só, e o que afeta a mente afeta o corpo, e o que afeta o corpo afeta a mente. Então, assim, sintomas da depressão no corpo podem acontecer. Dores de barriga, checou tudo, não tem motivo para estar tendo essa dor de barriga, pode ser depressão. Má digestão, azia, flatulência. Depressão, flatulência, porque vai somando, o teu organismo vai somatizando, e a maneira que ele encontra de se equilibrar é através dessas sensações, entendeu? Dessa sintomatologia, saiu. Diarreia, na verdade, eu tive um caso na família, muitos anos atrás, um tio que tinha sido demitido injustamente de um lugar onde ele trabalhava, e ele gostava muito, e parece que na época foi alguma questão assim que houve uma fraude, ele não estava ligado à fraude, mas acabaram que tiraram ele também, aquilo ali acabou com ele, né, intimamente, ele ficou se sentindo muito mal. E logo em seguida começou a procurar emprego, não conseguia, e ele começou a ter diarreias assim, a ponto de não conseguir sair na rua. Todo dia era muita coisa, era tudo que comia, não tinha dieta que segurava, não tinha exame que descobrisse o que ele tinha. E foi bem duradouro, acho que tipo uns 6 meses, assim, sabe? E emagrecendo e perdendo peso, e a família desesperada, pensando, né, numa doença gravíssima. E como é que tudo melhorou? Quando ele conseguiu um emprego. Na época, né, pouco se falava sobre depressão, pouco se fazia estudo sobre isso. Até hoje os estudos ainda são poucos, né? Tem muita coisa, porque a gente precisa, né? O cérebro humano ainda uma caixinha de surpresas. Então, era depressão, tá? Dores de cabeça, tem pessoas que têm dor de cabeça todo dia, e pode ser depressão. E outras dores, sem qualquer explicação científica. Você tá com uma dor, pesquisa, não é nada. Pode ser depressão. Investiga o campo da sua vida, né? Investiga como é que tá as suas sensações, seus sentimentos, vê se faz sentido, porque você pode ser tratado para a depressão. Às vezes, gente, eu tô com muita dor nas costas, dor na coluna, a gente carrega o mundo nas costas. Então tá tudo associado, né? O corpo é uma coisa só. E às vezes você tá com um problema, uma dívida que você não tem como pagar e tá sentindo dor nas costas. Isso é o peso que você está carregando. Você resolve a dívida, o corpo dá uma relaxada e melhora. Entende? Então, tem a ver, por isso que é sempre interessante você conjugar a terapia com o tratamento médico.
A depressão ela é uma doença sim, gente. Ela é uma doença, não é brincadeira, é séria. Ela atinge os mediadores bioquímicos envolvidos na condução dos estímulos através dos neurônios. Esses neurônios eles possuem prolongamentos e se tocam, tá? Então, quando há um comprometimento desses neurotransmissores, que é isso que eu falei no início, né? É a nossa parte bioquímica. Eles são responsáveis pelo funcionamento normal do nosso cérebro. Quando acontece um comprometimento, a gente tem a depressão ou algum outro tipo de doença mental. Doença mental não precisa ser mistificada. Conheço vários casos de doenças mentais consideradas sérias, se não tratadas, mas que tratadas a pessoa tem uma qualidade de vida normal, que se eu não soubesse, eu não ia fazer ideia. Então, assim, há medicamento, há tratamento para que a gente tenha uma qualidade de vida boa. Tá? Então, a transmissão, a depressão, ela vai atingir várias áreas químicas do cérebro. O diagnóstico da depressão, quem é que faz? Vai ser analisado os sintomas. E quem vai fazer a análise desses sintomas? O médico, um médico experiente. Tá? Ele vai saber diferenciar esses sintomas e vai ver se é um transtorno no organismo. Tratamento para depressão. Normalmente, a combinação de medicamento, que é antidepressivo, controlado, com a psicoterapia. Tudo que você fizer fora isso pode ajudar, mas o que eu quero deixar claro que tratamento é com medicamento. Então, eu conheço várias pessoas que acham que não devem tomar remédio para a depressão. Me desculpa, mas isso é de uma grande ignorância. Ignorância no sentido de ignorar que há uma necessidade orgânica. Ignorância porque a gente toma remédios para pressão uma vida inteira se a gente tem a pressão descontrolada. Ignorância porque a gente toma remédio para diabetes se a gente tem o açúcar descontrolado. E se a gente tem os nossos neurotransmissores descontrolados, num comportamento diferente, corrompido, a gente precisa tratar. E é a medicação que vai fazer essa reposição química para que tudo funcione como deveria, assim como faz para qualquer outra doença do nosso corpo, como diabetes, como pressão alta, triglicerídeos altos, enfim, qualquer questão, né, de alergia. Agora, Esther, hipnose funciona? Funciona, eu sou super favorável à hipnose, né? Uma hipnose também sem mito, uma hipnose que seja aquela do relaxamento, da pessoa tentar entrar em contato com o seu subconsciente, se acalmar através da respiração, numa linha de meditação, ajuda, mas não resolve o problema se ele for uma patologia. Acupuntura ajuda, mas não resolve o problema. Atividade física regular ajuda, ele vai promover serotonina, ajuda bastante, mas não resolve o problema se ele for um problema patológico. Reiki, meditação, até uma alimentação antidepressiva, né? Uma alimentação correta sempre vai ajudar em todas as áreas da vida, mas não resolve. Gente, o que resolve é a medicação certa e quem faz essa medicação é o psiquiatra, palavra que muitas vezes as pessoas têm pânico e não querem visitar um psiquiatra nunca. Eu não sou maluco, né? A gente cansa de ouvir isso. É mito, é lenda, ele pode ajudar muito e, na verdade, eles, no momento, estão, assim, lotados, tá, de pessoas pedindo ajuda. Então, a gente precisa se preocupar com o adolescente justamente porque ele está passando por diversas questões, né, como eu falei, orgânicas, cognitivas, físicas, emocionais, vários incômodos, inquietações da própria idade, variação no padrão de comportamento, né? Antes eles tinham comportamento na infância, agora outra, e a própria puberdade, que é aquela avalanche de hormônio que a gente não sabe muito bem o que vai fazer com eles quando a gente é adolescente, não é isso? Então, o que eu tinha para dizer, eu posso aqui falar um pouco mais sobre a questão dos adolescentes, né? Das questões comportamentais, mas é uma fase que precisa ser elaborada, trabalhada, encorajada, construída de situações positivas para que a gente possa lidar melhor com elas. Então, os pais educadores precisam
entender que é uma fase difícil, né? A adolescência, tá? Não a depressão em si. Eu tô vendo aqui se tem alguma pergunta. Olha, nossa, tem, gente, me perdoa. É porque o meu celular hoje... Peraí, deixa eu ver aqui, Juliano... conheço uma pessoa que tem problemas psicológicos desse tipo desde 4 ou 5 anos de idade. Sim, acontece. Sabrina, bem-vinda. Essa é a minha maior dificuldade, diz a Márcia. Fazer meu filho sair de casa para praticar atividade física. É bom fazer atividade física. Muito difícil manter as crianças focadas nos estudos na pandemia. Sim, Juliano, muito difícil. Até porque, através do celular, elas encontram outros interesses, né, que não a aula. Minha filha está deprimida. É bem possível. A depressão ela é muito mascarada. Por isso que precisa de um especialista no assunto para fazer uma avaliação bem precisa. Tá? Eu só estou chamando a atenção da necessidade dessa avaliação. A menopausa pode causar depressão, Márcia? Eu acredito que sim, tá? Eu também tenho essa faixa etária, há uma queda de hormônio muito grande. Na verdade, à medida que eu fui envelhecendo, né, as minhas TPMs ficaram muito piores. E eu acredito que isso faça sim um certo tobogã emocional. E que, independente do que está acontecendo externamente, eu sinto que é totalmente orgânico. Então, essa é a minha experiência pessoal. Eu acredito que tem. Agora, eu sou dessas que sempre senti tudo, né? Todos os sintomas de TPM e menstruação com cólicas absurdas. Então, é uma questão, pelo que eu já estudei a respeito, genética, como a minha genética lida com os meus hormônios. Então, quer dizer, cada caso é um caso, mas é possível que possa, sim, trazer questões relacionadas à depressão, a transtorno de humor. É possível que aconteça, sim, eu acredito piamente. Qual a primeira medida a se tomar quando identificamos possível depressão na criança? Elisângela, procurar um psiquiatra infantil competente e levar para um exame, tá? Um exame mais criterioso, uma análise mais criteriosa por esse profissional. Eu sempre sou muito crítica, tá? Então, assim, o médico, o psiquiatra, o médico ele está ali para dar remédio. O psicólogo, ele vai tentar entender as causas. Na verdade, são 2 profissionais que vivem disso, eles vivem de ter pacientes. Então, a gente precisa confiar nesses profissionais, que o que eles estão falando é o melhor para a gente, o que é certo, né? E vai muito também da nossa percepção, daquilo que a gente vê, e se aquilo que ele está falando faz sentido para a gente. Então, eu sempre vou de forma muito criteriosa, em busca, e assim, dificilmente eu não gosto muito de indicar. Tenho vários aqui, eu chamei um que, assim, eu tenho um carinho especial, ele é até famoso, até para fazer uma palestra comigo, mas acabou que eu acho que ele estava meio sem tempo, eu também não forcei muita barra, mas assim, eu tenho um pouco de medo. E eu acho que essa questão também de médico, a gente precisa se identificar. É uma questão muito pessoal, você tem que ir lá e perceber que faz sentido, tem que se sentir acolhido, respeitado, você, seu filho e quem for receber atendimento. E o que ele disser fazendo sentido, você vai seguir. Mas eu acho que sempre, em qualquer caso, cabe uma boa avaliação. Minha filha está com depressão, tentou suicídio. Marilda, pelo amor de Deus, está em tratamento, né? Observa o tempo inteiro e procura conversar com ela e normalmente, gente, a criança que vai tentar suicídio, o adolescente, eles dão muitos sintomas, tá? Eles dão muitas dicas, melhor dizendo, eles dão, assim, eles mostram, a gente percebe eles desesperançosos, eles querem tratar de vários assuntos pendentes, escrevem o tempo todo, de repente demonstram uma calma repentina,
remoem pensamentos obsessivos, tá? E não conseguem parar de fazer isso. Então, a gente vai vendo essas pistas e a gente vai ficando atento para o que está acontecendo. Normalmente, quem suicida deixa uma carta explicando o motivo, né? Isso é muito comum. Então, eles passam muito tempo escrevendo, se sentindo culpados. Então, vamos ficar muito atento para poder ajudar. Vou beber uma aguinha enquanto vocês perguntam aqui. Outra pergunta da Márcia. Márcia, atendimento online funciona? Olha, o presencial é o mais bacana, né? Acho que a gente também estava mais acostumado ao atendimento presencial. Eu, enquanto profissional... Desculpa, gente. Eu sou bem alérgica essa época do ano. O atendimento presencial é mais olho no olho, não dá muita chance da criança se desfocar, né? Principalmente quando a criança é adolescente. Eu acabei de passar, eu faço tratamento tanto psicopedagógico como coaching também, né? Eu sou orientadora educacional, então assim, tem vários suportes para trabalhar com crianças, com adolescentes e trabalho também com adultos. O que acontece? Às vezes, online é muito mais fácil da criança simular uma situação e a gente não conseguiu enxergar. E tratamento com criança, principalmente, é preciso que os pais estejam presentes. A psicologia não curte muito isso, né? Mas você precisa ter momentos com esse psicólogo para que você tenha um feedback. Então, o que eu penso? Se nós não temos atendimento presencial, se não é possível, que pelo menos ele seja online. E que você avalie, Márcia, se está funcionando, se está valendo a pena, se está dando certo, se está vendo melhora. Se não tiver, para e vê outro. Porque é assim, infelizmente, às vezes a gente não acerta de primeira. Nem o profissional, né? Eu falo enquanto profissional porque assim, são N casos, são N crianças. Teve uma vez uma aluna que chegou para mim, aliás, vários que chegam já com assim, num nível muito alto, e eu identifico e passo direto para o psiquiatra, né? O caso não é comigo. E vão embora e me abandonam, porque não é comigo mesmo. Não adianta, a criança que está deprimida, ela não vai aprender. E o meu trabalho é mais voltado para fazer com que ela produza, com que ela aprenda, com que ela dê resultado, né? Seja ativa. E Janaína, Central dos Professores é o melhor lugar. A gente trabalha com muito carinho, com muito prazer, a gente procura dar um atendimento individualizado, acolher não só crianças, adolescentes, mas as famílias, esses pais também que precisam muito de orientação, que precisam de um colo, que estão muito perdidos, o filho não vem com manual e cada hora acontece uma coisa diferente. É realmente muito complicado. Então, assim, eu me coloco super à disposição para tirar dúvida de quem quiser, de tentar ajudar na medida que tiver ao meu alcance, né? Como eu já disse, eu não sou nem psicóloga, nem médica. Eu trabalho com a psicopedagogia, a gente tem, sim, uma visão bem psicanalista, a gente tem uma visão freudiana, piagetiana, de Winnicott e tantos outros psicólogos famosos, linhas famosas, mas a gente não lida com essa questão da emoção sozinha, né? E num transtorno de saúde, não. Então, nesse caso, tem que ser um profissional de saúde. Mas eu posso ajudar, sim, a te tirar uma dúvida, a verificar, a ver se é realmente um caso de depressão ou não. Isso dá pra gente ver, assim, né? Então, vai ser um prazer poder ajudar. Aqui a Jucenira está falando verdade, porque eu andei com meu filho desde 2 anos e no ano passado, com 10, foi que ele foi diagnosticado com síndrome de Asperger e até hoje não encontrei um psicólogo que me ajudasse com ele. O Asperger está dentro do espectro autista, né? Atualmente esse termo nem é mais usado, mas foi durante muito tempo. E tem uma variação muito grande, é um caso um pouquinho mais específico, mas às vezes vem com comorbidades e pode vir também com depressão. Então a gente tem que estar
bem atento, né? Com um transtorno, ele pode ter a comorbidade de um outro. Por exemplo, o menino é disléxico, mas está com depressão. Ou ele tem o TEA, né? Que é o transtorno do espectro autista, e ele tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, enfim. Mas isso só quem pode avaliar é um neuropediatra ou um psiquiatra, tá? Quando o tratamento de um adolescente que começa com psicólogo e esse detecta a necessidade de ser medicado e ter um psiquiatra, a função não deixa de existir a função do psicólogo, não deixa, Márcia, são tratamentos diferentes. O psiquiatra ele vai entrar na química, tá? No remédio. Eu costumo dizer, o desafio do psiquiatra é o diagnóstico e acertar na medicação. Qual o elemento químico que ele vai passar, a dosagem, o horário para tomar, isso aí é o desafio do psiquiatra. Agora, as questões de existência, da culpa, do medo, dos bloqueios, das emoções, de toda a verbalização desses sentimentos, de traumas, tudo isso é colocado para fora na terapia. Então, por isso que o trabalho tem que ser feito de forma conjugada. E o fato da criança, do adolescente ou do adulto estar medicado não interfere, tá? É bom que ele faça em concomitância, uma coisa junto com a outra. Gente, eu estou vendo assim que a gente está estourando o nosso tempo. Se cair, eu respondo vocês aqui, tá? Continua com os 2 profissionais. A gente está chegando aqui ao fim, daqui a pouco o Face me derruba. E eu quero dizer que foi um prazer enorme. Assim, eu adoro falar sobre esse tema, eu realmente me debruço sobre ele para entender. Obrigada, a Keilane está dizendo que eu sou muito necessária. Eu procuro ajudar mesmo, porque eu penso que isso pode ser muito desagradável, muito triste para as crianças e para as famílias, né? E então, assim, precisando, conta comigo, é só me seguir, meu Instagram é Esther Shapiro, @Esther Shapiro. Que bom, Márcia, que você adorou, divulga, eu vou deixar gravado. No meu canal tem uns 4, 5 vídeos falando detalhadamente sobre esse tema, que às vezes é pesado, muita gente não quer ouvir, mas é extremamente necessário. Ai, que bom, gente, que bom o carinho de vocês. Foi muito bom para mim estar aqui também, essa contribuição que nós chamamos, Juliano e Elisângela, 2 queridos, Denise. Sim, eu gosto muito de falar. Excelente, obrigada, gente. Um beijo enorme, então, para todos. Mais uma vez me coloco à disposição. Pode ser aqui pelo próprio Instagram da Central dos Professores ou pelo meu, que é @Esther Shapiro. Eu desejo a vocês uma excelente noite, um excelente estado de espírito, cheio de vibrações positivas, de bons relacionamentos e muita gratidão por vocês estarem aqui comigo no finalzinho de noite. Chuva de bênçãos, tudo de bom para vocês. Muito obrigada. Beijo, boa noite, gente.